Essa semana o seu bebê tem o tamanho de uma semente de maçã, mas dentro desse ser minúsculo está acontecendo algo que vai te deixar completamente sem fôlego. O rosto do seu filho está começando a se formar agora. Os braços estão brotando, e o coração que começou a bater na semana passada já está bombeando sangue pelo corpo inteiro. Fica até o final, porque a semana 5 guarda um segredo que a maioria das mães nunca soube. Oi! Bem-vinda ao episódio 5 da nossa série de gestação semana a semana. Se você está chegando agora pela primeira vez, corre lá assistir os episódios anteriores porque cada um deles constrói a base de tudo que a gente vê hoje. Os links estão nos cards aqui em cima. E se você já está com a gente desde o começo, eu fico muito feliz porque essa série está se tornando cada vez mais especial e completa para te acompanhar nessa jornada. Já deixa o like agora antes de continuar. Esse gesto simples faz uma diferença enorme para o canal crescer e chegar em mais mamães que precisam desta informação. E se você ainda não está inscrita, se inscreve agora e ativa o sininho porque toda semana tem episódio novo. E eu não quero que você perca nenhum momento dessa série. Vamos lá. Semana 5. O momento em que o bebê começa a ganhar forma humana. Na semana 5, o embrião tem entre 1,5 e 2,5 milímetros de comprimento. Para ter uma ideia do tamanho, ele é menor do que a cabeça de um alfinete. Menor do que um grão de arroz. Mas não deixe esse tamanho enganar você, porque o que está acontecendo dentro dessa estrutura minúscula é de uma complexidade e de uma precisão, que vai além de qualquer coisa que a engenharia humana já foi capaz de criar. Nesta semana, o embrião já possui 3 camadas bem definidas que estão se transformando ativamente em todos os sistemas do corpo do bebê. Simultaneamente, e quando eu digo simultaneamente, quero dizer exatamente isso. O sistema nervoso, o sistema cardiovascular, o sistema digestivo, os órgãos dos sentidos, tudo está começando a se formar ao mesmo tempo, em paralelo com uma coordenação que não tem comparação na natureza. E o que a maioria das pessoas não sabe é que existe uma estrutura que aparece nessa semana e que vai desaparecer antes do nascimento, mas que é absolutamente fundamental para tudo que acontece a seguir. Eu vou te contar sobre ela daqui a pouco. Fique comigo. Vamos começar pelo que mais emociona as mamães quando descobrem. O rosto do bebê está começando a se formar nesta semana. Ainda não um rosto como conhecemos. São estruturas primitivas chamadas de placoides, que são espessamentos do tecido que vão originar os olhos, os ouvidos e o nariz. Na semana 5, esses placoides já são visíveis em exames de alta resolução como pequenos pontos e sulcos que marcam onde cada estrutura facial vai se desenvolver. As fossetas ópticas, que vão se tornar os olhos do bebê, já aparecem como 2 pontos escuros nos lados da cabeça do embrião. As fossetas ópticas, que vão formar os ouvidos internos, também já estão marcadas. E na região central da face, onde vai ser o nariz e a boca, já existem os primeiros indícios de formação. É nessa semana que você poderia olhar para uma imagem do seu bebê e com muito amor e imaginação, começar a vislumbrar onde vai estar cada traço do rosto que você vai conhecer no dia do parto. Me conta nos comentários. Você já viu a imagem do seu bebê nessa fase? Como foi esse momento para você? Eu quero muito ouvir essa história. Agora vamos falar sobre algo que acontece nessa semana e que deixa qualquer pessoa de queixo caído quando descobre. Os brotos dos membros estão aparecendo. Isso mesmo, na semana 5, em um embrião que ainda tem menos de 3 milímetros, já é possível observar os primeiros indícios do que vão se tornar os braços e as pernas do bebê. Eles aparecem como pequenas saliências laterais no corpo do embrião, chamadas de brotos dos membros. São como bolinhas minúsculas que estão começando a crescer a partir do tronco do embrião e que vão se alongar, se dividir e se especializar nas próximas semanas até se tornarem os braços, as mãos, os dedos, as pernas e os pés completos. Essa semana você está olhando para o momento exato em que os braços que vão te abraçar pela primeira vez começaram a existir.
Compartilhe este vídeo agora com aquela amiga ou familiar que está na mesma fase da gestação. Ela precisa ouvir isso. E agora eu vou te contar sobre a estrutura misteriosa que eu mencionei no começo. A estrutura que existe agora e que vai desaparecer antes do nascimento, mas que é completamente essencial para o desenvolvimento do bebê. Ela se chama tubo cardíaco primitivo e ela é literalmente o primeiro coração do seu bebê. Na semana anterior eu te falei que o coração começou a bater, mas o que eu não contei ainda é que nessa fase o coração não tem a forma que conhecemos. Ele é um tubo simples, alongado, que se torce e se dobra sobre si mesmo em um movimento que parece uma dança, e que vai progressivamente se transformando nas 4 câmaras do coração definitivo do bebê. Na semana 5, esse tubo cardíaco já está batendo entre 80 e 100 vezes por minuto. Ele já está bombeando sangue primitivo por um sistema circulatório que também está em formação. E a cada batida ele está se transformando, crescendo, se organizando internamente para se tornar o coração que vai bater por toda a vida do seu filho. Pensa nisso, o coração do seu bebê está aprendendo a ser coração e ele faz isso batendo. Agora vamos falar sobre os sintomas que você provavelmente está sentindo nesta semana, porque a semana 5 é conhecida por ser uma das mais intensas do primeiro trimestre em termos de sintomas. As náuseas costumam se intensificar bastante a partir desta semana. Isso acontece porque os níveis de HCG estão no pico máximo de crescimento, dobrando a cada 48 horas e atingindo concentrações muito elevadas no organismo. O HCG é um dos principais responsáveis pelas náuseas da gravidez, e quanto mais alto o nível, mais intensa tende a ser a sensação. Se você está com náuseas muito intensas, saiba que isso, na maioria dos casos, é um sinal de que a gravidez está evoluindo de forma saudável. O corpo está produzindo os hormônios certos nas quantidades certas. É difícil de sentir assim quando o estômago está revoltado, eu sei, mas esse desconforto tem um propósito. Existem algumas estratégias que podem ajudar a tornar as náuseas mais suportáveis. Comer pequenas quantidades de alimento a cada 2 ou 3 horas, em vez de fazer grandes refeições, ajuda muito, porque o estômago vazio tende a piorar as náuseas. Biscoito de água e sal ou torrada simples, antes de levantar da cama de manhã, pode fazer uma diferença enorme. Gengibre em chá, em bala ou em biscoito. Tem evidência científica de efeito antiemético, ou seja, de redução das náuseas. Manter-se hidratada é fundamental e evitar cheiros fortes que desencadeiam o enjoo é uma estratégia prática que muitas mamães usam no dia a dia. Se as náuseas estiverem tão intensas a ponto de você não conseguir manter nenhum alimento ou líquido no estômago, procure o médico imediatamente. Existe uma condição chamada hiperemese gravídica, que é uma forma extremamente intensa de náuseas e vômitos na gravidez, que requer acompanhamento e tratamento médico. Não normalize se estiver sofrendo muito. Ficou com alguma dúvida sobre as náuseas ou sobre outros sintomas desta semana? Deixa nos comentários que eu respondo ou crio um vídeo exclusivo sobre como aliviar os sintomas do primeiro trimestre. Se você pedir, além das náuseas, outros sintomas comuns nesta semana incluem o cansaço extremo, que continua e pode se intensificar, o aumento da sensibilidade nos seios, a vontade frequente de urinar, as mudanças de humor e algo que muitas mamães relatam com surpresa nesta fase, que é uma salivação excessiva. Esse sintoma tem nome médico, se chama petialismo gravídico, e é causado pelos altos níveis hormonais que estimulam as glândulas salivares. É desconfortável, mas inofensivo, e tende a melhorar com o avanço da gestação. Outra coisa que começa a se tornar mais perceptível nesta semana é o aumento do olfato. Muitas mulheres relatam que passam a sentir cheiros com uma intensidade que nunca sentiram antes na vida. Cheiros que antes eram agradáveis podem se tornar insuportáveis, e cheiros que antes eram neutros podem passar a provocar náuseas intensas. Isso acontece porque o estrogênio potencializa significativamente a sensibilidade olfativa. E existe uma teoria científica que sugere que esse olfato aguçado é um mecanismo de proteção do bebê, ajudando a mãe a identificar e evitar alimentos estragados
ou substâncias potencialmente nocivas. A natureza é extraordinária na sua precisão. Vou te falar agora sobre algo muito importante que acontece internamente nesta semana e que vai definir um dos aspectos mais fundamentais do desenvolvimento do bebê nas próximas semanas. A formação do tubo neural está sendo concluída. O tubo neural, que vai originar o cérebro e a medula espinhal, começa a se fechar nesta semana. Ele se fecha a partir do meio e vai em direção às duas extremidades. A extremidade superior forma o cérebro e a inferior forma a medula espinhal. Esse fechamento precisa acontecer de forma completa e perfeita. Qualquer falha nesse processo pode levar a malformações graves. E é por isso que o ácido fólico é tão urgente e tão crítico nesta fase. Se você ainda não está tomando, conversa com seu médico hoje. Não amanhã. Além do ácido fólico, esta é uma semana em que outros cuidados são especialmente importantes. Evite completamente o álcool, o cigarro e qualquer medicamento sem orientação médica. O embrião está em plena formação de todos os seus órgãos e sistemas, e qualquer substância que interfira nesse processo pode causar danos irreversíveis. A primeira consulta de pré-natal, se você ainda não fez, deve ser marcada com urgência. Nessa consulta, o médico vai solicitar os exames iniciais, confirmar a gestação, avaliar seus hormônios e te orientar sobre todos os cuidados específicos para o seu caso. E em alguns casos já é possível fazer o primeiro ultrassom, que pode mostrar o saco gestacional e em alguns casos já detectar a atividade cardíaca do embrião. Se você tiver a oportunidade de ouvir o coração do bebê pela primeira vez nesta semana ou nas próximas, guarda esse momento na memória para sempre. Ele muda tudo. No episódio 6, eu vou te mostrar o que acontece na semana 6, quando o embrião já tem o tamanho de uma lentilha. O cérebro está se dividindo em suas estruturas principais, os olhos começam a ganhar pigmentação e os primeiros reflexos aparecem. Vai ser um episódio muito especial e eu já estou preparando com muito carinho para você. Se você não quer perder esse momento, se inscreve agora no canal e ativa as notificações, e já vou deixar nos cards aqui um vídeo que complementa perfeitamente o que vimos hoje. Vai lá assistir depois de deixar o seu comentário aqui embaixo. Eu quero te deixar com uma imagem antes de encerrar. Nesta semana você carrega dentro de você um ser que tem menos de 3 milímetros. Um ser que a maioria das pessoas não conseguiria enxergar sem ajuda. Mas dentro desse ser minúsculo existe um coração que bate, um rosto que está começando a se desenhar, braços que estão começando a brotar e um cérebro que está se fechando e se preparando para uma vida inteira de pensamentos, sonhos e descobertas. Tudo isso está acontecendo agora, dentro de você. Enquanto você vive o seu dia, sente náuseas, tenta dormir, tenta trabalhar, tenta simplesmente existir dentro de um corpo que está passando pela maior transformação da sua vida. Você não está apenas grávida, você está construindo uma pessoa até a semana 6. Com muito amor, eu te espero por aqui.